Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. O Senhor tem nos abençoado no mundo espiritual, o Senhor tem nos abençoado sobre a terra, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos sustentado e precisamos sempre estar fazendo memória de tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Amém? Precisamos lembrar e comemorar com glórias o nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos para que o Senhor venha abençoar cada lar, a cada vida, aonde estiverem, Senhor, esses irmãos, esses ouvintes, que o Senhor possa mover, Senhor, por este poder, pela sua glória, manifesta nas suas vidas, Senhor, a tua bênção. Senhor, sustenta eles, Pai, liberta de toda opressão. Senhor, que o Senhor possa tocar sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, que o Senhor venha tocar, Pai, trazer a cura, que em nome de Jesus agora, essas vidas sejam curadas, que em nome de Jesus essas vidas sejam libertas de toda opressão, de todo engano. Senhor, que abençoe este lar, que traz a paz, que traz o renovo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos voltar a Deus, voltar aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Precisamos voltar. O caminho de volta, meus irmãos. Então precisamos voltar ao primeiro amor, como diz o livro de Apocalipse. Precisamos voltar ao amor, à essência da adoração. E nós, muitas vezes, perdemos a direção, esquecemos, meus irmãos, daquilo que Deus já tem falado. Por isso, lá no livro de Apocalipse 2:5, o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, e se não te arrepender. Está lá no livro de Apocalipse 2:5. Meus irmãos, nós precisamos estar vivenciando esta obra de Deus nas nossas vidas em todo momento. Precisamos estar lembrando, meus irmãos, precisamos ter lembrança, glória a Deus, amém? Lembrança daquilo que nós éramos e aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma obra redentora na vida de cada um de nós. Não que nós pudéssemos fazer alguma coisa. Tudo vem de Deus. Toda a nossa capacidade vem de Deus, meus irmãos. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Se nós conseguimos hoje ter um entendimento, não é glória nossa, mas é o Senhor que moveu nos nossos corações, nos deu discernimento, nos deu sabedoria. Aleluia. E nós precisamos estar fazendo menção de lembrar, porque toda vez que nós fazemos menção, toda vez que nós realmente reconhecemos o poder de Deus, a glória de Deus, aquilo que Deus fez na nossa vida, isso tem que ser um memorial, tem que ser um memorial constante dentro das nossas vidas, para que a gente não venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque o Senhor fez uma obra completa na minha vida, na sua vida, meu irmão, aleluia, a obra é completa. Aleluia, e nós precisamos ficar nessa obra completa. Vivemos num mundo, meus irmãos, onde há muita opressão, há uma opressão do mundo espiritual, há uma opressão exatamente pela nossa fraqueza que está dentro dos nossos sentimentos, e nós precisamos ficar firmes, meus irmãos. Olha, o Senhor nos libertou de toda maldição. Toda maldição. Estamos livres, meus irmãos, de toda maldição. Mas você precisa realmente crer e assumir que você está livre. Você precisa crer e assumir que você está livre. Muitas vezes os irmãos, pastor, eu ainda estou debaixo de maldição. Você só está debaixo de maldição, meus irmãos, se você não crê no nome de Jesus e você estiver em pecado. Pastor, mas a maldição hereditária. Meus irmãos, eu digo que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nascemos de novo, glória a Deus, a própria palavra lá em Romanos 8:1, ela diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam em espírito, meu irmão.
Se nós nascemos de novo, se nós estamos andando na palavra, meus irmãos, se nós andamos em espírito, não há condenação sobre a tua vida. O inimigo quer te condenar, os homens querem te condenar, mas não há condenação, meus irmãos. E eu digo, ainda que os homens intentem qualquer situação contra a tua vida, meus irmãos, aqueles que andam na retidão, no caminho do Senhor, aquele que anda na justiça, meus irmãos, eu digo, nenhuma arma prosperará contra a tua vida, nenhum documento vai prosperar contra a tua vida, porque nós temos o nosso Deus, que é o nosso juiz, que quebra toda a força do mal, meus irmãos. Pastor, mas e as enfermidades? Meus irmãos, precisamos entender que nós vemos numa deformação exatamente por causa do pecado, meus irmãos. Então, vivemos num corpo realmente que sofre o desgaste, porque nenhum corpo ele é eterno, meus irmãos. Você conhece algum homem que ficou eterno sem ser ali Enoque e Elias, que Deus os arrebatou? Todos os homens que foram homens de Deus acabaram descendo à sepultura, porque ficaram velhos, seus órgãos sofreram algum tipo de dano, e também tem todo um tempo de Deus, aleluia, porque Deus tem um tempo debaixo do sol para todas as coisas. E eu digo, meu irmão, nós precisamos batalhar, e eu digo, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Deus é o Deus que regenera. Deus é o Deus que cura. Aleluia. Você precisa crer realmente. Ai, pastor, eu vou ter que carregar essa enfermidade pro resto da vida. Meus irmãos, ou você carrega a enfermidade, ou você busca no poder de Deus, porque Deus te cura, Deus te liberta. Aleluia. Mas pastor, a minha enfermidade não vai deixar eu ser salvo. Meu irmão, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Meus irmãos, quantos servos de Deus ali acabaram ficando enfermos? Se nós vamos ver Eliseu, que era um homem de Deus, acabou ficando enfermo na sua velhice. Nós vemos quantos homens de Deus que a Bíblia diz que havia uma enfermidade. O próprio Timóteo, Paulo fala das frequentes enfermidades de Timóteo. Meus irmãos, então nós precisamos separar o que é maldição e realmente o que é um dano no nosso físico. Meus irmãos, nós precisamos entender que Satanás opera nos filhos da desobediência. Satanás opera nos filhos da desobediência. Então, se nós vamos pegar quantas passagens, nós vemos o endemoniado de Gadareno, no qual Satanás operava. Se nós vamos olhar aquela mulher que era corcunda, que estava ali no templo, no qual Jesus expulsou aquele demônio que já fazia 18 anos que estava naquela mulher. Mas esse povo não estava liberto, este povo ainda estava escravo nas mãos de Satanás. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquela mulher estava escrava pelo diabo. Mas eu digo, aqueles que nasceram de novo, aqueles realmente que foram tocados por esta unção do poder e da glória, amém? Porque nós somos batizados em Jesus, amém? Uma nova aliança, aleluia, uma nova aliança. A primeira aliança foi a aliança da circuncisão, meus irmãos, onde o povo de Deus tinha que ser circuncidado. E o próprio Senhor Jesus, ele seguiu todo o ritual da lei. Jesus não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. Jesus passou pela circuncisão. Nós vemos, meus irmãos, que hoje nós estamos debaixo desta aliança, debaixo exatamente do batismo. Aqueles que foram batizados em Jesus, aqueles que o aceitaram de todo o seu coração, aqueles realmente que andam na palavra de Deus, meus irmãos, aqueles que nasceram da palavra, e aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que andam na verdade de Deus. A palavra de Deus diz: nenhuma condenação há. Meus irmãos, muitos irmãos que às vezes escrevem e falam: pastor, eu estou debaixo de um monte de maldição. Meus irmãos, você só está debaixo de maldição exatamente se você estiver em pecado, ou se você tiver com esse pensamento de dúvida.
Meus irmãos, nós temos que ter uma certeza absoluta, que Jesus levou sobre ele toda a maldição que nos trazia. Meus irmãos, ele levou sobre ele, não há maldição sobre as nossas vidas. Meus irmãos, não há condenação sobre as nossas vidas. Nós temos que tomar uma posição de cristão, nós temos que tomar uma posição na palavra de Deus. Nós temos que tomar uma posição. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, ele estava orando ao Senhor, ele estava orando a Deus para tirar aquele espinho na carne, mas sabe o que o Senhor disse para ele? Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Alabassuri andrecóbia. Eu digo, quantas pessoas estão fracas. Quantas pessoas estão fracas. É mais fácil arrumar uma culpa, uma situação. Eu estou cheio de demônio, igual aqueles crentes que vão orar. Eu fui olhar ali e voltei carregado. Parece a sessão de descarrego, meu irmão. Olha, nós enfrentamos as hostes espirituais do mal, sim. Meus irmãos, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura contra todas as hostes espirituais do mal. Meus irmãos, o Senhor diz que nós vamos pisar sobre serpente, escorpião, e mal algum nos causará. Meus irmãos, quando nós estamos revestidos do poder de Deus, a palavra diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Há o poder de Deus em cima das nossas vidas, meu irmão. A glória de Deus é maior, o poder. Eu digo, as ações demoníacas têm que estar sujeitas à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, meus irmãos, toma a sua posição em Cristo. Larga a mão desta fraqueza. Temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento. A palavra diz, nenhuma condenação há. Nós já fomos abençoados de toda a sorte de bênção. Meus irmãos, já fomos abençoados, nenhum dom nos falta, nenhum dom nos falta. Meus irmãos, e nós precisamos crer, Jesus levou cativo o nosso cativeiro e nos deu dom. Meus irmãos, agora Jesus levou cativo. Agora eu preciso lembrar disso. Eu preciso trazer a minha memória. Eu preciso buscar lá nas Escrituras. Eu preciso crer nas Escrituras. Porque a palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras. Quando eu vou nas Escrituras, e as Escrituras elas me garantem que Jesus me deu autoridade, que Jesus levou sobre ele toda a minha maldição, meus irmãos, levou sobre ele exatamente o pecado que me trazia a condenação. Quando eu vou na Bíblia e diz, o Senhor diz, filho, nenhum dom vos falta, eu já vos enriqueci com todos eles. Meus irmãos, nós temos toda esta unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos batalhar pela fé. Batalhar é crer que Deus está conosco, meus irmãos, aleluia. Precisa tirar essa fraqueza, precisa se revestir de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo diz, buscai os dons com zelo. Precisamos buscar os dons com zelo, meu irmão. Um servo de Deus tem que estar revestido primeiro de uma firmeza. Você tem que estar firme na palavra. Firme na palavra, porque é autoridade. O Senhor diz que nos deu um espírito de ousadia. O Senhor nos deu autoridade. Meu irmão, nós somos uma autoridade no mundo espiritual. Eis que vos dou autoridade. Aleluia. Ele nos deu autoridade para curar os enfermos, para expulsarmos os demônios, para nós pisarmos sobre serpentes, escorpiões. Meus irmãos, o Senhor diz para a gente realmente curar os enfermos, libertar os cativos. Nós temos esse poder, nós temos esta autoridade. Meu irmão e minha irmã, olha, toma a tua posição em Cristo, toma a tua posição. Aleluia. Deus nos dá autoridade. Aí a gente fica, ai Senhor, eu não aguento, é muita luta, é muita prova, ai. E o Senhor vai falar, como ele falou com Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Eu já te dei o poder, Paulo.
Eu já te dei a unção do meu espírito, Paulo. Tem hora que nós temos realmente que repreender a Satanás. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus. Nós precisamos chegar a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir às investidas do inimigo. Tem que resistir às investidas do inimigo. Aleluia. Agora, como que eu vou resistir às investidas do inimigo? Agora nós temos que ajustar algumas coisas da nossa armadura, né, meus irmãos? Tem a armadura espiritual aí que tá tudo cheio de buraco. A palavra diz pra gente se revestir da couraça da justiça. Quando você anda em justiça, meu irmão, quando busca o reino de Deus e a sua justiça, andar em retidão, andar em honestidade, a armadura de Deus, a tua armadura. Porque no mundo espiritual, você não pode deixar brecha, meu irmão. A brecha da mentira, a brecha da prostituição, a brecha da fofoca, da maledicência, a brecha do mau pensamento. Meus irmãos, precisamos fechar a brecha. Porque o diabo, ele se alimenta do pecado do crente. Satanás se alimenta do pecado. Aonde tem pecado, está ali o alimento do diabo. Nós precisamos tirar o alimento que Satanás pode se alimentar da nossa vida. Não vou deixar mentira, porque isso atrai o diabo. Não vou deixar fofoca, porque isso atrai o diabo. Então, meus irmãos, começa a se libertar. Começa a tirar do seu caminho tudo aquilo exatamente que a palavra de Deus repudia. Tudo aquilo que repudia. Porque se nós andarmos conforme a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos ficar cheios da palavra de Deus. Por isso que a palavra está dizendo, nós precisamos voltar. Eu digo que tem um monte de cristão que nunca tomou uma posição espiritual, nunca tomou uma autoridade, nunca se firmou como uma autoridade espiritual, no qual Jesus lhe deu. Jesus nos dá uma autoridade, para exercermos uma autoridade. Jesus diz, tu és a minha autoridade espiritual. Quando ele diz, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade em meu nome expulsarão demônios. Meus irmãos, olha, nós temos que assumir essa autoridade. É você, meu irmão e minha irmã. Cada um de nós recebemos esta unção de Deus e nós precisamos praticar, nós precisamos estar cheios deste poder, desta glória de Deus. É tempo de você realmente se chegar a Deus, purificar o seu coração, purificar o seu caminho, mergulhar na palavra de Deus, pegar a palavra. Meus irmãos, entenda que nós temos o Novo Testamento. O Senhor nos deu herança. Nós estamos vivendo um testamento, meu irmão, minha irmã. Nós temos herança do reino de Deus aqui na terra já. Aqui na terra nós temos herança de Deus. Jesus, ele foi morto para que essa herança chegasse até nós, meus irmãos. Essa herança do reino de Deus chegasse até nós. Viver o reino de Deus aqui na terra, viver o poder de Deus aqui na terra, viver os milagres de Deus aqui na terra, viver os livramentos de Deus aqui na terra, viver a glória de Deus em todos os nossos caminhos, porque Deus, ele abre porta, ele move o mundo espiritual. Aonde está errado, Deus faz dar certo. Aonde não tem situação que possa acontecer, Deus faz acontecer. Se o teu órgão não está funcionando, ele vivifica e dá vida ao teu órgão. Aleluia, Deus que move todas as coisas está na nossa vida e nós precisamos crer de todo o nosso coração, uma firmeza. Deus quer mover na tua vida. É tempo de voltar, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar às primeiras obras, é tempo de estar alinhado com Deus e falar, Senhor, tu vives na minha vida, o teu poder vive na minha vida, a tua glória vive na minha vida, glória a Deus, aleluia. E o Senhor nos deu poder, como Ele deu poder aos seus discípulos, e Jesus nos deu poder no seu nome. Ele nos instituiu exatamente para sermos servos do Deus Altíssimo, Filho de Deus, cheio da glória, cheio da unção, glória a Deus, porque aonde vai os filhos de Deus, eles fazem a diferença. Aonde caminha um filho de Deus, meu irmão, tem ousadia, tem poder. Você não vê murmuração na boca de um filho de Deus, você não vê
vê fraqueza, você não vê desânimo, porque um filho de Deus está cheio da unção do Espírito de Deus, aleluia, um espírito de ousadia, um espírito de perseverança, um espírito de renovação, um espírito de alegria, alabaxaramanácia, e o Senhor está te chamando nesta noite, porque Deus quer que você volte a um verdadeiro caminho, para você ser revestido de toda a armadura de Deus, se revestir com a glória, revestir o teu ser com uma certeza exatamente, que Deus te enriqueceu. Você é rico porque você tem a glória de Deus sobre a tua vida, você é rico porque você tem os dons de Deus sobre a tua vida, glória a Deus. Você é rico porque o Espírito Santo habita na tua vida e te levanta e caminha contigo, glória a Deus, aleluia. O Senhor diz, aleluia, é tempo de tirar o jugo, é tempo de tirar a fraqueza, é tempo de se levantar, é tempo de dar glória a Deus, é tempo de se encher desta glória, desta unção, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, que nesta noite o Senhor venha mover sobre cada coração, libertar eles, Pai amado, deste cativeiro da mentira, desta fraqueza que estava sobre os seus corações, Pai. Firma eles, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra, Pai amado, é verdade, a tua palavra é vida, a tua palavra é luz, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, que mova nesta noite, quebrando toda esta opressão, destruindo todas as obras do mal, tocando nos enfermos e dando vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já está abençoado. Glória a Deus. Amém. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fica na paz e Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.